Eu entrevistei meu avô, que era bombeiro. E eu gostei, tipo, muito de entrevistar ele, porque eu adoro a profissão dele. Bom, a profissão que ele tinha. Eu perguntei pra ele por que ele escolheu a profissão dele. E ele falou que o pai dele também é bombeiro, no caso, meu biso. E sempre, quando ele era criança, ele sempre ia no quartel, o que fez ele pegar um amor muito grande pela sua profissão também. E ele quis seguir os passos do pai, que também era bombeiro. Brenda, tu esqueceu de falar o nome dele? Ah, tá. O nome do meu avô, se eu não me engano, é Bento Manuel Pires. Eu acho que é isso. Posso continuar? Uhum. Eu perguntei se ele gostava do trabalho dele. Ele falou que sim, porque sempre não tinha nenhuma ocorrência igual. Cada uma tinha o seu jeito. E por isso que ele nunca cansava do trabalho, porque não era uma rotina. Sempre tinha alguma coisa diferente. Ele falou que ele decidiu se aposentar por causa que ele queria descansar e ficar com a família. Mas ele só fica curricando o dia inteiro. Então, ele se arrepende sim, porque toda vez que passa alguma viatura do bombeiro, ele fala que sente saudades de quando ele estava ali dentro. Não era por bem, tipo, um bem, mas ele gostava do trabalho. Tipo, ele gostava de atender as pessoas. Aí começa as histórias dele, que são muitas, mas ele falou algumas. Se escutar um barulho é por causa da cadeira, que eu fico mexendo o braço. Ele falou que a ocorrência mais perigosa foi quando ele estava fazendo num prédio que estava em reforma e ele estava numa telha podre. E, tipo, o homem que estava lá, ele escorregou nessa telha e ele caiu batendo a cabeça, lá na laje, lá embaixo. Aí ele estava indo pelo lado da madeira, aí quando o forro despencou, ele ficou pendurado em um calibro podre. Eu não sei o que é isso, eu não lembro o que é isso. Mas ele estava sozinho naquele lugar. E ele não conseguiu. Tipo, ele teve muito trabalho para voltar lá para cima e foi bem perigoso, ele falou. Uhum. Um caibro, tá? É. A mais estranha, ele falou que foi um atropelamento na SC-404. Eu não entendi muito bem por que ela foi estranha, mas ele me falou essa. Que eles tinham falar, tipo, ligaram para eles falando que foi um atropelamento de uma pessoa. Só que quando eles chegaram lá, quem tinha sido atropelado foi um cachorro e foi lançado sobre um homem que caiu com a cabeça no meio-fio. E os dois sofreram traumatismo craniano. E os dois morreram. E tu não entendeste por que que foi estranho isso? É tipo, eu não achei muito estranho, sabe? Eu achei que ia ter alguma coisa mais estranha, não tipo. Puxa, eu achei bem estranho. Essa que eu senti um pouco, tipo, de dó da pessoa, fiquei com um pouco de. Nossa, ele falou que a mais engraçada foi quando eles foram acionados para socorrer uma vítima que estava com overdose. Eles colocaram o cara na ambulância e eles estavam indo para o hospital. No caminho, o cara se soltou da maca. Aí, professora. O cara se soltou da maca e pulou pela janela da ambulância. Ele caiu na frente de um ciclista que estava pedalando na via e ele teve escoriações generalizada e fratura exposta de fêmur. Quando eles chegaram no hospital, os familiares não entenderam por que uma vítima de overdose estava ali todo ralado, com o osso quebrado. Eles falaram que ele tinha fugido do hospital. Peraí, professor, eu quero muito rir. Calma. Ele falou que ele tinha fugido do hospital e sido atropelado. Mas até a vítima acreditou nisso. Hum. Porque ele estava tão alucinado que ele acreditou na história que não era verdade. Ele falou que uma situação dramática que tinha acontecido com ele foi tipo, uma coisa dramática que aconteceu, né? Não uma coisa que ficou marcado, dramático. Foi um cara embriagado que, por volta das 3 da manhã, apareceu no quartel, afirmando tipo, que ia se enforcar e que ele tinha que chamar o filho dele, que era soldado da polícia, e estava lá em Canasvieiras. O meu avô ficou comovido e chamou o cara. Ele disse até 5 da manhã para o filho dele chegar e o filho dele levou ele para casa. No próximo serviço do meu avô, ele retornou de uma ocorrência, tipo, ele estava cansado, tinha acabado de checar uma ocorrência de madrugada, de encapotamento, e ele estava descansando. Daí a campainha do portão, tipo, tocou, e ele foi lá atender. E, para surpresa dele, era o mesmo homem, de novo, embriagado.
e ele falou que ia se enforcar e se ele podia ligar de novo pro filho dele. O meu avô estava já cansado, ele sabia que era só drama e não queria incomodar o filho dele. Ele teve uma solução. Ele foi até atrás no quartel, nos caminhão, pegou uma corda que estava amarrando a escada e deu para ele. E falou tchau. Depois disso, ele estava andando, tipo, passou um tempo. Eu sei que não foi meio doido ter feito isso, porque o cara podia ter se matado. E depois, tipo, de um tempo, ele viu o cara andando na rua. Tipo, ele estava andando na rua, ele olhou pro cara, o cara fingiu que não conhecia ele e saiu andando. Eu perguntei como é que eles se preparavam para ir atender alguém. E ele falou que o bombeiro ele passa por um treinamento. Então, ele não pode ter um preparo. Na hora da ocorrência, não dá tempo para preparação. Tipo, somente colocar o EPI, que para quem não sabe, é equipamento de proteção individual, e tipo, seguir para a ocorrência no mesmo menos tempo possível para conseguir chegar e socorrer todo mundo. Ele falou que para uma ocorrência assim acontecer, é necessário de 3 na ambulância e 5 em um caminhão. Mas a realidade é que falta de efetivo. Não tem muita gente que quer ser bombeiro, então não tem muita gente lá. Então, no incêndio, todas as guarnições são juntas. Tipo, todos os quartéis se juntam aqui para socorrer alguém no incêndio, Uhum. porque tem muita gente. Eu perguntei se ele gostaria de ter ficado e não ter se aposentado. Ah, não, pulei uma, calma. Qual era o cargo? Ele falou que já foi soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento e primeiro sargento. Ele pediu para mim explicar porque ele falou que alguém poderia não entender achando que ele foi diminuindo de cargo, mas a pessoa, eles entram, hoje em dia eles já, pelo nível de estudo, eles já entram um cargo bom, mas antigamente eles iam subindo de cargo. Então ele foi soldado, depois ele foi cabo, aí ele foi indo por terceiro sargento, segundo e primeiro sargento. O próximo era subtenente, depois tenente. Aí eu perguntei se ele gostaria de ter ficado para conseguir um cargo maior. Ele falou que não, e que ele não queria ficar para o cargo de subtenente. Ele me explicou que, já que tinha muita pouca gente, ele teria que sair do cargo dele, ia ter menos ainda, então ele queria ficar só de primeiro sargento, socorrendo as pessoas, do que subtenente. E a última é onde ele foi, que ele mais atendeu ocorrências, ele falou que foi lá no Rio Vermelho, na travessão do Rio Vermelho, que aconteciam muito acidentes naquela rodovia. Muito Acabou. bem. Brenda, na próxima aula, nós vamos começar contigo de novo. Tu não vai apresentar de novo, claro, mas vai abrir só para a gente falar algumas coisinhas e avaliar, tá? Porque Tá, estou falando aqui que tem aula de inglês, né? Eu já estou com o horário estourado em cima da aula de inglês, tá? Foi legal tá de bom. ter feito essa entrevista, Brenda? Foi. Foi bom, né? Tá, então hoje podem sair para não se atrasar lá. E na próxima a gente avalia então, tá, Brenda? Tá bom. Tchau, prof. Tchau. Tchau.